Tudo bem, meu irmão? Vamos para o segundo vídeo do curso básico de teologia. Vamos começar falando a respeito do tempo intertestamentário, Bibliologia, aula 2, tá bom? O tempo intertestamentário, ou período intertestamentário, é o período que acontece do livro de Malaquias para o livro de Mateus. Antigamente, a nossa Bíblia, ela tinha uma folha em branco que dividia o livro de Malaquias para o livro de Mateus. Essa folha em branco era conhecida como os 400 anos de silêncio de Deus, onde, segundo alguns pensadores, algumas ideias, e nós concordamos perfeitamente, porque tem muita base bíblica, Deus ficou em silêncio com o povo. Mas não é porque Deus ficou em silêncio que Deus não agiu ou Deus não trabalhou. Deus apenas não levantou ninguém, mas muitas coisas mudaram nesse tempo intestamentário. Exemplo, um pouco antes de Malaquias, quem reinava ainda era a Babilônia. A Babilônia, ela vai perder a guerra para os Medo-Persa no ano 533 a.C. Quando chega no ano 333 a.C., agora é a vez dos gregos ganharem a guerra dos Medo-Persa. Os gregos nessa época era liderado por Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno. Quem também já foi para a escola lembra que na escola sempre foi falado sobre Alexandre o Grande. Alguns têm ideia que Alexandre o Grande, um dos maiores homens de guerra, segundo alguns historiadores, ele teria sido orientado, segundo alguns historiadores, pelo grande filósofo que até hoje as escolas ensinam, chamado Sócrates. Sócrates também tinha um aluno chamado Platão. Platão é quem escreve as histórias de Sócrates, no ano de 333 a.C. No ano 323 a.C., Alexandre o Grande teria morrido. Antes de Alexandre o Grande, quando se vencia uma guerra, eles destruíam com a cidade, destruíam com aquela província, com aquela vila ou vilarejo, acabavam com tudo, matavam todos os homens, matavam os idosos, só ficavam as mulheres e as crianças. Quando Alexandre o Grande agora, ele começa a governar, qual é a ideia dele? Ele entrava muitas vezes com os seus soldados para guerrear e dizia: eu não vou guerrear com vocês, desde que vocês me paguem o tributo, me paguem o ordenado. Eu não quero guerrear com vocês, não vou matar ninguém, não vou mexer com a cultura de vocês. Vocês vão continuar servindo os deuses de vocês do jeito que vocês estão, mas eu vou plantar minha bandeira aqui, a cidade agora é minha, eu não mexo com ninguém, desde que vocês me paguem o ordenado. Então, na época de Alexandre o Grande, acabou aquelas matanças, ou boa parte das matanças. Só que aí, Alexandre o Grande, ele, no ano de 323 a.C., ele morre. E aí, agora a guerra era diferente, né? Porque por mais que ele morreu, ele ensina uma estratégia nova, onde não precisava mais matar, só mostrar poder. Se levanta agora um general chamado Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV, ele vai mudar a história mais uma vez. Por quê? Porque ele queria acabar com a cultura judaica. Ele começou a proibir as comidas caché. Comida caché são comidas que os judeus podem comer. E comida não caché, as que não podem comer. E ele falou,
agora vocês vão comer o que eu quiser. No ano 167 a.C., Antíoco Epifânio, ele sacrifica um porco no templo, dizendo que estava sacrificando a Zeus. E isso criou uma grande revolta com os judeus, porque Antíoco Epifânio IV, ele já não queria deixar que os judeus comessem as comidas caché, como tem de costume até hoje, e queria que eles comessem o que Antíoco Epifânio dava. Então, nessa época, cresceu uma grande revolta dos judeus contra os gregos. Vale lembrar também que na época de Alexandre o Grande para Antíoco Epifânio IV, também os gregos era quem mandava. A língua grega era mais falada e ela se tornou universal. Até a época de Cristo, o grego era o mais falado, como nós sabemos que a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos em grego, exceto Mateus. Mas só para a gente entender, então, no ano de 67 a.C., Antíoco Epifânio, ele vai lá dentro do templo e ele sacrifica um porco e diz que estava oferecendo o sacrifício a Zeus. Isso criou uma grande revolta dos judeus, que já não conseguiam comer a sua comida em paz, a comida caché, porque Antíoco tinha proibido. E agora Antíoco tinha entrado dentro do templo para sacrificar um porco a Zeus, no ano de 164 a.C., houve uma revolta que nós conhecemos, a história conhecida como a revolta dos Macabeus, onde alguns judeus que se reuniram, eles se revoltaram contra Antíoco Epifânio, contra os gregos, e eles levantaram ali um pequeno exército e começaram a guerrear contra os gregos. A história vai dizer que agora os gregos, eles começam a sofrer, porque a revolta dos Macabeus começou a levantar mais judeus. Cada vez mais os judeus saíam do Império Grego e iam morar dentro das florestas. E dentro das florestas eles se reuniam e iam lutar contra os gregos. Houve uma época também que agora Roma ela vai começar a apoiar a guerra dos Macabeus. Chega uma hora agora que Roma percebe que a revolta dos Macabeus estava crescendo, os judeus estavam crescendo e lutando, e Roma começa a apoiar os judeus. E assim, lógico, que Roma, com sua estratégia, consegue dominar o Império Grego, e agora Roma vai assumir o poder, para a gente entender. Roma, então, toma o poder e continua a mesma ideia de Alexandre o Grande, como Alexandre o Grande não matava desde que pagava aquele tributo ordenado. Roma continua do mesmo jeito. E agora começa o livro de Mateus. Então é por isso que no Antigo Testamento nós vemos que as guerras terminavam sempre em muita morte. E já no Novo Testamento é uma guerra mais política. Também vale ressaltar que no Antigo Testamento a maioria dos profetas, sacerdotes, os levitas, quem levantava era Deus. No Novo Testamento nós temos João Batista, que é claro, foi proclamado, levantado, ordenado, orientado por Deus, mas nós vemos que os sacerdotes agora da época eram diferentes. Por exemplo, escribas, fariseus, saduceus,
são homens doutores da lei, homens que usavam a Bíblia, mas que agora usavam também a forma de trabalhar politicamente. Já não servia mais só a Bíblia ou a vontade de Deus, mas o que servia agora era o que o império estava pedindo, o que o império estava ordenando. Então, para a gente entender como mudou. No Antigo Testamento, quem levantava era Deus. No Novo Testamento, agora tem uma eleição. Você passava por uma prova, você era eleito e aí você virava o príncipe daquela época, como nós sabemos ali, João capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos e Jesus chama ele príncipe dos judeus, só para a gente entender o que estava acontecendo. Vamos continuar? Vamos ainda na aula de bibliologia agora falar da Bíblia hebraica, conhecida pelos judeus como o Tanar. Tanar é um conjunto de 3 partes da Bíblia deles, conhecida como os 5 primeiros livros. Torá é os 5 primeiros livros. Depois temos os Navim é profetas. E Ketuvim é os históricos. A Bíblia judaica contém 24 livros, porque tanto o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Crônicas e 2 Crônicas, 1 Reis e 2 Reis, o livro de Esdra e Neemias são tudo um livro só. Para você entender melhor, 1 e 2 Samuel é só Samuel. 1 e 2 Crônicas é só Crônicas, é como se fosse um livro só. E Esdra e Neemias também, como se fosse um livro só. Então, ao total dos livros que eles têm, na Bíblia que eles conhecem como Tanar, é 24 livros. 24 livros é a Bíblia hebraica. Também ainda na Bíblia hebraica, nós também temos Jesus citando ela. Isso, Jesus cita a Bíblia hebraica, uma das vezes é Lucas 16, versículo 31, quando Jesus divide ela em 2 partes, Moisés e os profetas. Moisés, os 5 primeiros livros, os profetas, a continuação, que é os Navins e os Ketuvins. Então Jesus cita ela. Alguns judeus até hoje, conhecidos como judeus ortodoxos, que são aqueles bem religiosos, eles ainda esperam a vinda do Messias, citando que não acredita que Jesus seria o Messias que iria vir. E eles procuram até base na Bíblia para tentar provar a sua teoria que esse Jesus que veio não seria o Cristo, não seria o Machia. Então, alguns judeus até hoje ainda esperam a vinda de Cristo. Bíblia Católica. A Bíblia Católica, ela contém 73 livros. A nossa Bíblia cristã contém 66, quanto a Bíblia Católica, 73 livros. Porque lá foram colocados alguns livros que na nossa interpretação não foram aceitos. Segundo alguns historiadores, esses livros tinham sido escritos no tempo intertestamentário, que seria o tempo dos 400 anos de silêncio de Deus, de Malaquias para Mateus, a qual nós já falamos. Os livros colocados são Judite, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Baruque, Tobias. Também teve um acréscimo no livro de Daniel, no livro de Esté. Para você ter uma ideia, no livro de Daniel tem lá a história de Abel e o dragão. Esses livros são conhecidos como livros apócrifos. Livros apócrifos
tem um significado de duvidoso ou falso. Por isso, não foram colocados na nossa Bíblia, porque acharam muitas dúvidas. A maior delas é que se Deus estava em silêncio, como é que escreveram algum livro? Como é que Deus tinha citado alguém ou inspirado alguém a escrever a esses livros? Então, nós não temos na nossa Bíblia, porque são livros duvidosos. Depois agora nós temos a nossa Bíblia. Nossa Bíblia, ela contém, como eu já falei, 66 livros, chamados canônicos. Livros canônicos são os livros inspirados por Deus. Na teologia nós chamamos essa palavra de theopneutos. Theopneutos, theo, Deus, peneltos, sopro. Então, inspirado, soprado por Deus. Esses 66 livros da nossa Bíblia são conhecidos como os livros inspirados por Deus. Bom, como a palavra canônico, ela também vem de canon, que é derivado de cana. Nós lemos lá em Ezequiel, capítulo 40, quando ele usa uma cana para medir. Seria essa uma vara de medir, tá bom? Também nós vemos no Novo Testamento essa palavra sendo usada, canon, em Gálatas 6,16, Filipenses 3,16. O processo de ser escrito da nossa Bíblia, a nossa Bíblia, ela veio de revelações através de sonhos, visões, voz divina, manifestação, fala de anjo, foi inspirada, capacidade dada aos escritores para não errarem o processo da escrita. Registros, mas serem fiéis e perfeitos quanto ao conteúdo que lhe fora revelado, mesmo que baseando-se também na tradição oral. Então, a nossa Bíblia, enquanto alguns recebiam algumas visões, como Ezequiel, como Daniel também, como ele recebeu sonhos, uma voz divina, como Moisés, que Deus vai falando e ele vai escrevendo. Nós também temos as falas dos anjos, que o anjo vai falando e o escritor foi escrevendo, como nós vemos no livro do Apocalipse, que a maioria das vezes João vai citar que um anjo estava falando com ele e pedindo para que ele escrevesse. Tradução da Bíblia. Por volta aproximadamente de 300 a 200 a.C., existia um rei chamado Ptolomeu Filadelfo, a qual tinha uma grande biblioteca lá em Alexandria. Esse rei tinha todos os livros, só não tinha a Bíblia que os judeus carregavam. Cresceu uma curiosidade nele, então ele chama 70 eruditos para que traduzisse a Bíblia do hebraico para o grego, conhecida como Septuaginta. A palavra Septuaginta é uma palavra grega que se diz os 70. Esses 70 ou 72 eruditos, eles passaram 70 dias para conseguirem terminar de traduzir a Bíblia. Segundo alguns historiadores, cada um foi colocado em uma sala, ou cada um distante do outro. E o mais curioso é que quando eles terminaram, cada um a sua tradução, e foram comparar para poder corrigir, as 72 traduções estava perfeitamente igual. Então,
Esse rei, Ptolomeu Filadelfo, foi o primeiro a traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Depois nós vamos ter a Vulgata, que é do grego para o latim, que foi traduzida por São Jerônimo. Depois nós vamos ter também João Ferreira de Almeida, que é uma das Bíblias que mais nós usamos agora na nossa época, uma das traduções mais usadas, que ele traduz do latim para o português. Diz a história que primeiro ele traduz o Novo Testamento e aí depois ele continua no Antigo Testamento, mas ele vai falecer já terminando de traduzir. Então alguns amigos seus, eles vão e termina de traduzir a Bíblia para o português. Conceito da palavra. Existem duas palavras muito usadas também para definir a Bíblia. As duas são rema e logos. Rema, logos, significa palavra revelada. Logos, palavra. Rema, revelada. Revelada ou revelação. Então, rema, logos ou logos, rema, palavra revelada. Teologia prática. Vamos estudar agora, dentro da teologia prática, a teontologia, o estudo do ser de Deus. Começando pela primeira parte, a eternidade de Deus. Deus é um ser que não foi criado. Ele não foi criado como nós. Nós somos criação dele. O universo é criação de Deus, mas antes de todas as coisas, Deus não era, ele é, porque Deus não está no nosso tempo. Nós éramos, Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é eternamente. Para a gente entender, não podemos colocar Deus no Cronos, assim chamado, no tempo, no nosso tempo. Deus é. Se você pegar uma curiosidade, são os mandamentos. Você já viu como é citado os mandamentos? Não matarás, não roubarás. Que estranho, né? Não poderia estar escrito, não mate. Hoje, não é para você roubar, não. É não roubarás. Sempre apontando para um futuro, porque Deus é eterno. Abacuque 1, versículo 12. Abacuque escreve assim, olha que interessante. Tu és desde sempre. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: tu sempre existisse. Então, Deus, ele nunca foi criado. Nós somos criados por ele, mas Deus é eternamente. Tanto se você olhar para o passado, como se você olhar para o futuro, Deus é. Amém? Vamos continuar. Olha que o escritor aos Hebreus fala: tu, o Filho de Deus, ó Filho de Deus, tu és sem início e sem fim, apontando para Jesus Cristo, dizendo: tu és sem início e sem fim. Falar do ser Deus na nossa compreensão é muito difícil. Por quê? Porque o ser Deus, ele é incomparável, incompreensível. Na nossa mentalidade, as nossas faculdades mentais jamais comportaria
entender o ser Deus. Então, Deus é um ser que nunca vamos entender, que nunca vamos compreender com a nossa mentalidade. Ele está além dos nossos entendimentos. Se o ser humano, com toda a sua tecnologia, com toda a sua sabedoria, ele não consegue entender o universo, não consegue compreender e todos os dias descobre coisas novas, quanto mais o ser que criou todo o universo com apenas algumas palavras ou uma palavra. Imagina só tentar compreender aquele que, se fosse pela ciência, segundo a ciência, teria apertado um botão e explodido uma bomba a qual criou todas as coisas. Ou nós sabemos que pela palavra criou todas as coisas. Jamais nós vamos conseguir compreender um ser dessa dimensão. O tempo de Deus. Deus, ele não está no nosso tempo, como nós já falamos. Deus é o eterno presente agora. Deus é o eterno presente agora. Então não conseguimos colocar Deus no nosso tempo, até mesmo que o nosso tempo é chamado de cronos. Cronos vem da palavra cronômetro. Já Deus vive no tempo kairos. Kairos, segundo a língua grega. Cronos, o tempo do homem. Kairos, o tempo de Deus. Então Deus não é limitado ao nosso tempo. Até mesmo a própria Bíblia diz que Deus fala assim, que 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Seria a prova dele falando: eu não sou limitado ao ser humano, eu não sou limitado ao seu tempo, a sua hora. Para mim sempre existe. Já nós sabemos que somos limitados a algumas coisas. Nós muitas vezes olhamos alguma coisa e queremos e sabemos que vai demorar. Quanto para Deus, no estalar de dedo pode acontecer, em apenas uma palavra, como Mateus 8, possa ser que o servo seja curado. Então, Deus não está no nosso tempo. Por isso, é tão difícil a compreensão do ser humano para com o seu próprio Criador. Teofania. Teofania. Teo, nós já sabemos, Deus. Fania, aparição. É quando Deus, ele aparecia para o ser humano, ele queria se comunicar com os seres humanos, então ele via em forma de anjo, em forma de homem, e se revelava aos seres humanos e conversava com os seres humanos. Então, teofania são aparições de Deus, manifestações de Deus nessa terra. Até mesmo também sabemos que Deus nunca se revelou na sua forma real para ninguém. Alguns viram ele de costa, podem falar que viram seus dedos, seus pés, mas Deus nunca se revelou para ninguém. Apocalipse 22 diz que nós vamos ver ele lá no céu, mas até hoje ninguém viu a Deus completo. As vontades de Deus, vamos dividir em 3 formas. Primeira, vontade diretiva ou real. É aquilo que Deus deseja e aconselha ao ser humano, para que ele possa fazer. Vontade permissiva é aquilo que Deus permite que aconteça com o ser humano. E por último, vontade absoluta é aquilo que, independente do ser humano achar ruim, ou querer brigar, ou não concordar, vai acontecer. Essas são
as três vontades de Deus. Nomes de Deus. O nome que é menos falado pelos judeus e seria um verdadeiro nome de Deus na nossa língua seria YHWH, ou aí na sua apostila está YHWH. Original seria Yud Re Vav Re, seria YHVH. Quando nós pegamos essas 4 letras, tentamos descobrir qual a pronúncia que sai dessas letras. Se você tirar o Yud, que é I, né? E o V, os dois H, eles não têm som nenhum. Então, se você pegasse o Yud e o V, daria Iv, Iv. Então, todas as vezes, segundo alguns historiadores, segundo alguns tradutores, alguns sábios, todas as vezes que nós respiramos, que nós aspiramos, nós pronunciamos o nome de Deus. A cada respiro seu, cada vez que você pronuncia o nome de Deus. Então, só da gente respirar, a gente já está pronunciando o nome de Deus. Para você que não sabe, Yud, Re, Vav, Re, o Iv, Iv. Cada vez que você sopra, respira, sopro, você proclama o nome de Deus. Para você ver como é interessante. A Trindade de Deus. A Trindade de Deus começa quando nós já vemos no começo de tudo. Quando Moisés escreve Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Está no hebraico Bereshit bara Elohim. Essa palavra Elohim, ela não é Deus, ela é deuses. Então seria mais de um. Também quando Deus fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lógico que alguns intérpretes da Bíblia, eles falam que Deus se assentou ao lado dos anjos e falou para os anjos, vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. E dizem ainda que os anjos não concordou, mas ele fez do mesmo jeito. Lógico que é uma forma muito errada de pensar, antibíblica, né? Nós sabemos que Deus estava falando com alguém, e esse alguém não era os anjos. Então entendemos, a partir daí, que Deus, ele é visto como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós entendermos, tudo na vida, ou quase tudo na vida, é regido por 3. Para você entender como Deus trabalha e como é feita essa divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo, se você reparar para o sol ele é um, mas o sol que clareia é o mesmo que aquece. E o sol que clareia e aquece é o mesmo que também traz vitamina para nós. Você sabe que nós, seres humanos, nós precisamos do calor para nos aquecer, do sol. Nós precisamos da claridade do sol para enxergar. E nós precisamos também da vitamina do sol para viver. Então, um só que se divide em 3, nenhum maior que o outro, mas os 3 agindo ao mesmo tempo. Assim seria, ou é, a trindade de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo.
um pai que ordena, um filho que é a palavra e uma inspiração que é o Espírito Santo, a Trindade de Deus, como nós também somos trino, corpo, alma e espírito. Assim Deus também, ele está em uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estudo cosmológico. O estudo cosmológico é um estudo que estuda o cosmo, mundo, lógico ou logia, estudo. Então é um estudo sobre o mundo, sobre o universo. Esse estudo nós defendemos de como foi a criação. A ciência vai dizer que tudo foi através de uma explosão. Mas imagina comigo que a nossa Terra, o nosso planeta, ele está no lugar certinho. Se ele estivesse mais para trás, nós morreríamos de frio, porque o Sol não aqueceria. Se ele estivesse mais para frente, não existiria vida, porque morreríamos queimado. Também, se ele estivesse mais para baixo, a Lua que sustenta a Terra com a sua gravidade, então não seria sustentado. Se tivesse mais para cima também, não teria gravidade. Para a gente entender como uma explosão do nada, como a ciência diz que aconteceu, ela poderia colocar tudo no lugar certinho. Estrela, Sol, Lua, planeta. É muito difícil compreender que uma explosão seria capaz de conseguir formar as coisas, tudo milimetricamente falando, tudo bem organizado, seria muito difícil. Por isso, nós acreditamos, ainda que tivesse sido uma explosão, alguém teria que apertar o botão para explodir essas coisas e organizar antes da explosão para que tudo acontecesse perfeitamente. Por isso, nós acreditamos que quem fez foi o Senhor Todo-Poderoso. Não tem como falar que uma explosão seria capaz de calcular todas as coisas desse jeito. Antropológico é um estudo a respeito do ser humano, antropo, homem, e lógico, estudo. É um estudo que tenta explicar que o ser humano ele veio de Deus, e chegará um dia que todos nós clamaremos ao nome de Deus, até mesmo os animais, eles proclamam o nome de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que se o homem não clamar, até as pedras clamariam a ele, dando a entender que não há nada nessa terra que não proclame o nome de Deus. Também esse estudo também tenta entender os judeus que durante séculos e séculos foram perseguidos, ficaram espalhados, foram levados cativos e permaneceram com a sua cultura, com a sua língua, com a sua forma de adorar a Deus. Como seria possível? Para você entender, uma das histórias dos judeus é quando acaba o livro de Gênesis para o livro de Êxodo, segundo alguns historiadores, 430 anos o povo fica no Egito. E 430 anos, eles ainda no Egito, eles continuaram falando a sua língua. Para você entender, o povo judeu sofreu tanta perseguição, tanta luta, quantas vezes eles foram espalhados, quantas vezes ficaram cativos,
mas nunca deixaram de falar a sua língua, nunca deixaram a sua cultura, continuam até hoje do mesmo jeito. Como seria possível um povo continuar com tantas as vezes que foram espalhados, com tantas as vezes que foram interrompidos de adorar a Deus, continuar ainda com a sua cultura, continuar com a sua língua, continuar com a sua religião? Para que isso acontecesse, alguma coisa teria que intervir. Seria esse momento, o momento de Deus, um Deus que interviu a esses seres humanos. Então, o homem, ele sempre vai precisar de Deus, e Deus, todas as vezes que ele precisar, Deus vai atender a ele. Todas as vezes que ele clamar, nós vemos lá no livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, Deus fala: eu ouvi o clamor do meu povo. A gente ouve também muitas das vezes acontecer isso no livro de Juízes, quando Deus levanta um juiz dizendo: meu povo está clamando por mim e eu quero atender, por isso eu vou te levantar como juiz. Então, muitas das vezes o povo clamava e Deus respondia. Por isso que a cultura judaica continua, por isso que nós vamos continuar, nós cristãos vamos continuar, porque todas as vezes que nós clamarmos, Deus vai responder. Politeísmo, poli, vários, teísmo, Deus, ou deuses, vários deuses. Segundo alguns historiadores, teriam começado, ou a primeira vez que a Bíblia vai citar um politeísmo, ou que a história vai narrar o politeísmo, seria Gênesis capítulo 10, versículo 8, versículo 9, quando Nimrod, ele mata seu pai, segundo a cultura judaica e a cultura babilônica. Nimrod mata seu pai, casa-se com a sua mãe, e eles também teriam tido um filho. Nimrod teria feito uma imagem, uma escultura da sua mãe, e a sua mãe, a partir daquele momento, teria sido adorada. E dali começou o politeísmo, as culturas de adorar a outros deuses, a mitos pagãos. Então, Nimrod teria sido o primeiro a prestar culto a outros deuses, e dali, segundo alguns historiadores, antes de Nimrod, ninguém ainda tinha adorado outro deus. Mas depois de Nimrod, agora eles começam a adorar outros deuses, como vemos hoje, que existem muitos deuses. Nós cristãos somos monoteístas, acreditamos em apenas um Deus, Criador de todas as coisas, como nós já falamos, mas que se faz por três, como eu expliquei sobre o sol, né? Que aquece, que clarece e que traz vitamina. Assim nós acreditamos, nós somos monoteístas, acreditamos em um só Deus. É aquele que em tudo ele vê Deus. Você já viu? A pessoa vê uma cadeira, é Deus. Um cachorro, é Deus. Alguma coisa que acontece, uma planta muda, é Deus. Esse pratica o panteísmo. A palavra panteísmo vem de tudo é Deus. Mas nós sabemos que, na verdade, nem tudo é Deus, mas todas as coisas vêm de Deus. Então, nós somos monoteístas. Nós praticamos o monoteísmo, onde acreditamos que existe um só Deus, mas não acreditamos que tudo é Deus, nem tudo é Deus, tudo vem de Deus. Mas depois nós vamos ter também o deísmo. Deísmo
São pessoas que acreditam em um Deus que está além de tudo, acima de tudo, e que não liga para a existência do ser humano. Depois nós vamos ter o ateísmo. São pessoas que não acreditam em Deus. Depois nós vamos ter também o agnosticismo. Agnosticismo é aquela pessoa que não acredita e quando você vai perguntar por que ela não acredita, ela não sabe explicar. Você já viu gente assim? Que você fala algo, a pessoa não acredita, mas também não sabe explicar por que não acredita. Então ela é uma agnoteísta. Tá bom? E por último, mais uma vez vamos encerrar essa aula. Espero que você tenha aprendido bastante. Você que ainda não adquiriu também esse curso, espero que você possa me chamar e possa mandar mensagem. Também conto com você que está assistindo essa aula, assistindo esse vídeo, que você deixe a sua mensagem aí, você que já é meu aluno, os que ainda não são também, que desejam fazer esse curso, também podem mandar mensagem aí, tá bom? Eu quero responder a mensagem de todos. Espero que você possa deixar a sua mensagem se você está gostando, se tem alguma dúvida, se queria que esclarecesse alguma coisa. Aqui nós estamos finalizando mais uma apostila e vamos para a próxima. Que Deus abençoe a todos. Baruch Hashem. Deus abençoe a sua vida.